Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente volta a falar de filmes aqui no nosso canal. A gente vai falar do filme Abaixo de Zero, o filme top 1 da Netflix há mais de uma semana e que chegou com pompas de ser uma super produção. Mas será que Abaixo de Zero é realmente uma super produção? Depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme. Solta a vinheta aí, Renan! Se você, assim como eu, também procura filmes e séries através do ranking da Netflix, dos mais assistidos da Netflix, você chegou ao filme Abaixo de Zero. E com um nome desse e uma sinopse que a gente vai falar agora, com certeza você buscou informações para assistir logo esse filme. Mas nem sempre, por conta de todas essas características, sinopse, ser o primeiro, esse filme se torna uma superprodução. Esse filme se torna um filmaço. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora, mas antes, não esquece daquele nosso combinado, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, muita informação bacana pra você, e se inscreve aqui no canal. Toda semana 3 vídeos tops com super dicas de séries e filmes, como Abaixo de Zero, pra você colocar na sua lista e arrebentar de bastante entretenimento pra você. Mas vamos lá falar de sinopse de Abaixo de Zero. O filme conta a história de um dedicado policial que começa a trabalhar numa penitenciária transportando presos de um lado para o outro. Só que, já no seu primeiro transporte de presos, ele acaba caindo numa emboscada de um outro criminoso. E aí, entre lutar pela própria vida, conter os presos que estão sendo transportados e deter o criminoso que está tentando fazer essa emboscada, o nosso policial vai precisar usar de todas as suas artimanhas, todo o seu conhecimento e as suas habilidades para sair dessa situação. Uma história muito bem bolada, muito bem escrita e que possui um super chamariz para ter muita ação dentro dessa história. Só que não tem. Pelo menos não tem em grande parte do filme. Sim, o filme até tem algumas cenas, algumas partes que possuem um certo agito, mas na maior parte do filme ele é muito explicativo e bem parado. Existem algumas cenas de ação, até por conta da sinopse precisa ter, mas ele não consegue atingir um clímax alto em relação a toda essa ação que ele se propõe a ter. E isso tudo pode ser que seja também por culpa da própria produção desse filme. Muita filmagem estática de dentro do caminhão ali. E esse pouco agito também pode ter como culpa toda uma produção que está por trás desse filme. Algumas cenas gravadas com filmagem um pouco estática, poucos cenários e muita parte desses cenários dentro do próprio ônibus ou do próprio caminhão de transporte daqueles presos. Isso tudo pode também ocasionar e nesse filme ter uma baixa ação por conta dessa produção ser uma produção um pouco fraca. Inclusive, me lembrou esse filme, a produção desse filme, me lembrou alguns filmes que existiam antigamente que falavam de um terror ou de um suspense e que tinham sim essas filmagens estáticas e algumas mortes que você quando olhava falava, cara, não é possível que esse tipo de morte está acontecendo dentro desse filme. E isso remete dentro de Abaixo de Zero. Bom, mas aí quando a gente fala da história do filme, aí eu tô falando de roteiro, tá, gente? O texto especificamente dito. Que não necessariamente a produção trouxe bastante ação, mas o texto, o roteiro, sim, possui uma história até bem interessante. Alguns mistérios, alguns suspenses que acontecem no decorrer dessa história, que possuem um enredo que você vai entender lá no final e que acabam contextualizando tudo o que acontece no decorrer da história e isso acaba te prendendo dentro da história. Uma baixa produção, mas sim que corresponde a uma sinopse com uma história bem feita.
E quando a gente analisa por completo toda essa produção espanhola, a gente chega até a uma curiosidade, que o diretor desse filme é um diretor que cuidava muito de filmes de curta-metragem. E esse é o primeiro longa que ele dirige. Então algumas características que você vê dentro desse filme realmente faz muito sentido em textos curtos, pouco texto na verdade em algumas das cenas, e isso faz com que você remeta a pensar que em alguns momentos é uma direção, é uma produção que poderia muito bem fazer parte de um curta. E não, é uma produção de um longa, é o primeiro que ele faz e que já chega com pompas de ser top 1 de uma Netflix, porém poderia ter um investimento um pouco melhor da Netflix nessa superprodução espanhola. E são por todos esses acontecimentos, essas características em relação a esse filme, que o filme Abaixo de Zero, recebe uma avaliação... Jura! 3 estrelas. Uma produção boa de você assistir. Sim, você vai se interessar dentro dessa história, mas que ela não tem toda uma superprodução com uma ação maior parte do tempo, e acaba que isso transforma essa história de uma forma um pouco chata em vários momentos. Mas que é um filme que vale a pena pelo enredo, pela história de você assistir. E por esse motivo, e por conta de ter um nome Abaixo de Zero e uma sinopse bem escrita, que ele hoje chega merecidamente a ser o top 1 da Netflix. Merecidamente, porque a gente não teve muito lançamento de filmes bons agora ainda em 2021. Então esse pode ser o primeiro filme com um grande chamariz para que a gente comece a se interessar por algumas produções ali da Netflix. E quem sabe a Netflix não saia com um super filme daqui a pouco, para que a gente consiga aí sim realmente transformar ele num belo de um hype. E você? Assistiu Abaixo de Zero? O que você achou? Você também achou que é uma produção simples, mas para uma história muito boa, que é exatamente o que a gente achou? Escreve aqui nos comentários qual seria a sua avaliação para essa produção. Uma produção espanhola, uma primeira produção de longa-metragem desse diretor e que já chega como top 1 da Netflix. O que você achou? A gente deu o nosso veredito aqui como 3 estrelas. Não se esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. A gente tá com muita informação bacana, começando 2021, transformando um pouco o nosso canal Séries em Série em muita informação de filmes, séries, teorias que a gente tem trazido. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente segue na busca dos 1000 inscritos, já passamos dos 800. E vai lá. Assiste esse outro vídeo aqui. De repente essa é uma dica de uma super série ou de um super filme para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!